E aí pessoal, aqui é o Bido e hoje então vamos para o dia 12 do Advent of Cyber, que fala sobre análise de malware e o título, né, é MacBlue da Forense para o Haskell, né, só que tem um have aqui meio que fazendo sei lá, fazendo uma piada com reverse talvez. Enfim, o documento malicioso anexado ao e-mail de phishing foi confirmado de ter sido executado. Fora o fato de que algumas conexões suspeitas foram observadas, a gente sabe pouco, né, do que o malware faz. O nosso expert em Forense MacBlue confirmou que o documento malicioso spawnou outro binário suspeito. E pivotando disso, ele fez o dump da memória para a gente fazer uma análise de malware desse binário. Objetivos de aprendizado, então, aprender os fundamentos de análise de malwares, né, de amostras de análise de malwares, e sem depender de scanners automáticos. E também entender e aprender comportamentos padrões, né, típicos de malware e suas importâncias num pipeline de investigação a incidentes. Então aqui ele fala um pouco sobre os comportamentos padrões, né, comportamentos chaves de malwares. Antes de entrar em contato com a amostra de malware dessa task, a gente precisa introduzir, né, brevemente introduzir alguns comportamentos padrões de malwares comuns, para a gente ter uma boa perspectiva do que é esperado de quando a gente vai lidar com amostras de malwares. Uma palavra então prominente em cybersecurity é justamente malware, e malware, né, é um software criado para prejudicar um computador ou uma rede inteira. Atores maliciosos, eles desenvolvem malware para conseguir alcançar algum objetivo específico, por exemplo, infiltrar redes, é, vazar dados sensíveis ou, né, disruptir aí serviços operacionais, né, ou operações, prejudicar no modo geral. Se você, né, trabalhar várias vezes, né, com análise de malwares, você vai perceber, né, que alguns padrões eles surgem. Então isso acaba fazendo a análise de malware vai ficando mais fácil conforme tu vai fazendo, porque tu vai identificando, né, esses tipos de padrões. Então por isso que é importante saber esses comportamentos, que eles dão uma ideia do que a gente pode procurar, né, do lado defensivo. Por exemplo, né, quais são esses comportamentos? Conexões de rede. Então, malwares eles tendem a estabelecer alguma conexão ou externa de rede ou conexões internas. No caso, conexões externas servem para fazer acesso remoto ou para baixar alguns payloads, né, da infraestrutura do ator malicioso, enquanto algumas conexões internas elas permitem movimento lateral, que é uma técnica, né, usada para estender o acesso a outros hosts ou aplicações dentro de uma rede. Modificações de registro de chave. Então, malwares, eles tipicamente usam chaves de registro para estabelecer persistência. Essa é uma técnica muito utilizada por atores maliciosos para discretamente manter um acesso longo, né, a longo prazo no sistema. Um bom exemplo disso é as chaves de execução de registro, que permitem que binários eles executem automaticamente toda vez que um usuário loga ou toda vez que a máquina faz um boot, né? Toda vez que ela liga. Alguns arquivos, manipulação de arquivos, então malwares eles tendem a fazer downloads, então uma das razões é justamente estabelecer conexões de network ou criar novos arquivos para sua execução ser bem sucedida. Então, sabendo disso, a gente já sabe o que esperar, né, de um comportamento de um malware durante a investigação. Então, perigos ao analisar amostras de malwares. Aqui tem um aviso, então lidar com malwares é perigoso, né? Com amostra de malwares é perigoso, sempre considere algumas precauções antes de analisar. Então, sabendo disso, tem algumas dicas aqui, né, para a gente lidar com malwares, que é justamente sempre assumir que o malware ele vai infectar o teu dispositivo. Então, portanto, né, nem sempre a primeira comportamento a se fazer é analisar.
então rodar, né, o malware e analisar ele. Apenas rode as amostras de malwares em ambientes controlados para prevenir justamente, né, o malware comprometer, né, o teu ambiente. E também sempre é recomendado usar uma sandbox, o que permite você fazer uma análise sem preocupação nenhuma. Uma sandbox é basicamente um ambiente controlado de teste que ele imita um ambiente legítimo de trabalho. Então ele dá ao analista, né, um ambiente seguro, porque de fato não vai ter nada a ser explorado lá, para executar amostras de malwares e aprender os seus comportamentos. E por último, ter uma sandbox também previne que o analista obviamente rode as amostras na máquina dele, evitando que alguns problemas, né, perigosos possam acontecer, né? Então, num setup típico, as sandbox elas provêm algumas ferramentas para o analista, né, para analista de segurança, para determinar se o binário de fato ele vem de algum malware e se ele precisa de investigação manual futura. Para essa task, você, né, vai só dar um start na machine, que eu já dei, né, aqui no botão, e vai dar o famoso, né, split view que a gente já fez algumas vezes aqui nas tarefas do AOC. Se você quer acessar de uma maneira alternativa, você pode acessar pelo RDP, então tem aqui a máquina, user e o pass, né? Se você está usando o Linux, você pode usar aí o X-Free RDP, que eu acho que é uma das que eu uso que são bem úteis para conectar por RDP. Mas acho que não tem problema a gente dar um split view aqui e usar a máquina do Hack the Box. Vamos lá. Análise estática e análise dinâmica. A gente entendeu então alguns pré-requisitos para analisar, né, e para lidar com análise de malware de maneira segura na sessão anterior. Então agora vamos dar um quick refresher, né, uma revisada, né, rápida em dois métodos de análise de malware. O primeiro método é análise estática. Então é uma maneira de executar o malware, de analisar o malware sem executar ele. Então seria até um pouco mais seguro, né? Na real, bem mais seguro, porque tu não vai estar executando ele. Mas é claro que a gente está numa sandbox e tudo mais. De qualquer forma, a gente está num ambiente sem preocupações. Esse método ele foca principalmente em fazer um perfil, né, do binário, lendo as informações, né, analisando as informações legíveis dele. Por exemplo, propriedades, o flow do programa e também as suas strings. Devido à limitação, né, de não poder executar, algumas vezes esse método ele dá informações insuficientes, por isso que a gente sempre vai, né, a gente acaba indo para análise dinâmica. Então, né, entretanto, a análise dinâmica ela foca principalmente em entender como é que o malware funciona durante essa execução, obviamente num ambiente seguro com uma sandbox. Fazendo isso, você vai entender o que o malware faz em live, né? Ao vivo em tempo real. Então, isso mostra exatamente o comportamento dele e como ele infecta o ambiente. Fazendo o perfil, então, né, dos executáveis através da análise estática. Como discutido acima, antes da gente, né, executar o malware, a gente pode conduzir a análise estática, né, no binário mystery gift, que ele está aqui dentro de malware sample. Então já vamos abrir a pasta aqui. Para esse exercício, a gente vai usar duas ferramentas, a Detector Easy e a capa, né, ou CAPA, enfim. Fala capa que é mais fácil. Então, para Detector Easy, a gente pode dar um right click na amostra, então botão direito e executar a Detector Easy só clicando assim. Essa ferramenta ela provê informações sobre o arquivo, por exemplo, a arquitetura, os headers significantes, o packer usado e as strings. Nessa task, a gente vai utilizar apenas dessas funcionalidades básicas para para entender essas informações básicas também, né, necessárias para analisar o binário. Mas se você quer aprender mais sobre a ferramenta, obviamente ela deve fazer muito mais coisa, você pode acessar o link aqui que joga para o GitHub dela. Legal. Então, agora que a gente abriu, a gente vai, assim que a gente abriu, a gente já consegue imediatamente descobrir a arquitetura do binário e o packer utilizado. Vamos ir anotando essas informações, que provavelmente elas vão ser úteis para a gente posteriormente. Então, o packer é esse UPX 3.95, acho que isso está bom de informação. O binário utilizado, onde é que a gente encontra qual que é a arquitetura do binário? Deixa eu procurar. Arquitetura AMD
64, legal. Então vamos anotar também. Beleza. Então, fazer o packing do malware, né? Empacotar o malware é uma técnica comum usada por desenvolvedores de malwares para comprimir, ofuscar e também encriptar o binário, né? Então, com isso, talvez alguns conteúdos significantes como strings e headers não vão ser automaticamente visíveis pelas ferramentas de análise estática, justamente porque elas estão, enfim, ofuscadas, criptografadas, etc. You may test this information. Então, você pode testar essa informação fazendo o seguinte: veja as strings do Detector Easy que mostram um número de strings que não são tão significantes para a investigação. E tem uma nota aqui que as strings são pedaços de texto dentro do binário, normalmente contendo informações, por exemplo, como endereço de IP, URLs e nomes de arquivos usados pelo arquivo malicioso. Então vamos clicar em strings aqui e a gente vê que está basicamente tudo ofuscado, então não é muito útil para a gente nesse momento. Vamos voltar. Se eu der um close aqui eu volto ou fecho o programa? Eu volto. Ok. Vamos rodar o capa então, que vai mostrar pra gente which shows that the binary, que mostra, né, que o binário ele esconde, né, a sua lógica e a sua análise ela é afetada devido ao packer. Então vamos rodar o capa. O capa ele detecta capacidades do arquivo executável, seja, né, pode ser por instalação do serviço, invocação de uma conexão de rede, modificações de registro e, né, outras coisas. Então, para começar a brincar, né, com o capa, você pode executar o comando, né, você pode executar o prompt de comando localizado na taskbar. Então vamos minimizar esse aqui, o Detector Easy. Aqui vamos minimizar também. E navegar até o diretório de análise que está no desktop e está dentro de malware sample. Aqui, dá um CLS para limpar a tela. Então vamos lá, ele só entra aqui e ele roda utilizando capa e o nome do malware. O malware está aqui dentro, beleza? Então vamos executar aqui. Dado o output do capa, a gente descobriu que o malware tá usando o packet, está empacotado, e que nem a gente viu antes, né, no Detector Easy, e a gente pode ver que ele está sendo empacotado no Detector Easy pelo UPX, que foi basicamente a informação que eu anotei antes, né, aqui, o packer. Legal, então this sample appears to be packed, então é isso. Agora a gente pode fazer o unpack do binário, então, usando o UPX e reanalisar ele. Então vamos dar um CLS, a gente faz o unpack dele usando o UPX-d mystery gift, né? Eu vi isso aqui. Vamos dar um enter. Beleza. E aqui ele deleta e depois roda. Eu não sei que arquivo é esse, vamos lá. Então você pode observar que o capa agora deu informações mais úteis sobre a amostra. Eu acho que ele está executando aqui, ele só deu uma travada porque está demorando, tá? Porque eu dei um enter. Nota, a gente deletou esse ponto vive aqui porque ele é um resultado de cache, né? Da primeira execução do capa. Então, deletando esse arquivo, como a gente vai rodar ele de novo, ele analisa com resultados mais precisos e não baseados no cache. Então, com essa informação sobre o malware, vamos investigar um pouco mais sobre o que ele faz na análise dinâmica, né, com esse conhecimento, só que está ainda um pouco limitado o nosso conhecimento sobre. Vamos só esperar, porque ele está lembrando um pouco aqui, para a gente fazer a análise dele de fato. Eu posso ir prosseguindo mesmo. Então, vamos dar uma mergulhada mais profunda na análise dinâmica de malware. Você pode perceber que o malware ele não é executável fazendo um double click, já que a extensão dele, né, não é um ponto .exe. Antes de renomear e executar o binário, vamos preparar a ferramenta que a gente vai utilizar para analisar o comportamento dele, que é o Procmon. O Procmon, ou monitor de processo, né, Process Monitor, é uma ferramenta do Windows mesmo, que mostra para a gente registros em tempo real, arquivos do sistema e também atividades de processo e threads. Você pode aprender um pouco mais sobre o Procmon aqui, né, que joga a gente para um site da Microsoft, obviamente. Você pode acessar, né? Você pode acessar o Procmon pela barra de tarefas que está aqui.
Só vou esperar terminar aqui. Vou esperar terminar aqui e eu já volto, então, pessoal. Bom, parece que terminou. Eu acho que na real já tinha terminado, ele só bugou naquela linha mesmo. Era só dar um CLS que ia limpar a tela. Mas vamos lá. Vamos dar um del então, aqui no mrgift.viv. E agora vamos executar com o capa. Opa, o clear no Linux. Agora a gente consegue executar o capa e ver que ele vai analisar melhor. Analisando o programa, vamos ver quais informações ele traz pra gente. Tá, ele ainda não fez o unpack. Pô, agora foi. Tá bom. Vamos. Acho que ele já não tem mais o log. Tem sim. Então vamos tirar o log. O log não, o cache. E agora vamos executar então. Agora vai. Beleza, trouxe muito mais informações pra gente. Tem o MD5, tem o path, tem o SHA. Tem algumas táticas aqui usadas pelo Mitri, Attack. Legal. Bem, eu vou deixar aberto isso aqui. Se ele precisar acessar algumas informações nas tasks depois, a gente tem. Show. Vamos continuar então a análise estática, né? Eu já falei para vocês aqui do Pokémon. Vamos abrir ele. E assim que a gente abre ele, a gente tem que fazer um filtro, né? Que é esse filtro aqui. Então, para a gente fazer o filtro, a gente vai usar o filtro process name is e daí mystery gift.exe. Beleza, escrevi certinho. A gente pode adicionar o filtro e dar um OK. Tem que dar um add filter. Adicionamos o filtro. Inclusive já tem dois aqui. Beleza. E acho que dá um apply. OK. Beleza, agora a gente pode trocar o nome dele. Então, a gente já tá aqui dentro. Vamos trocar o nome do arquivo. E agora ele é executável, né? Bacana. Então agora a gente pode executar ele e navegar os resultados e analisar os resultados gerados pelo Pokémon. Então vamos executar ele aqui. Será que era para estar aparecendo alguma coisa? O Pokémon ele tem um filtro, um painel que pode ser utilizado para filtrar os seguintes. Aqui aparece o painel. Tem os registros de atividade, atividades de sistema de arquivo sistema, de rede, de processos e threads e de eventos. Ok. Com esses filtros a gente consegue focar A gente vai focar nos primeiros três: registros, sistemas de arquivos e network. Como discutido acima, né, os malwares eles tendem a fazer modificações de registro, modificações de arquivo e conexões de rede. Então vamos começar a analisar um por um. Então vamos começar analisando as modificações de registro. Eu só não sei porque ele não está gerando aqui os logs, sendo que o filtro aparentemente deveria estar certinho. Process name is mrgift.exe. Estranho, né? Tá rodando normal. Esse aqui é o mrgift. Ué. Acho que eu tenho que apertar neles, não? Claro, tem que selecionar eles. Eles estavam desabilitados todos os filtros e nós temos que selecionar. Então, vivendo e aprendendo, né? Modificações de registro. Então, deve ser o primeiro aqui, né? As atividades de registro. Vamos lá. Primeiro, a gente quer determinar se algum registro está sendo modificado pelo binário, né? O que é um dos comportamentos esperados. Para fazer isso, a gente pode clicar aqui, né? Onde eu cliquei. E isso vai dar diversos resultados para a gente. Então a gente pode adicionar alguns filtros sobre criação de chaves de registro e modificações. Então vamos remover as seguintes operações, clicando com o botão direito em alguma entrada na coluna de operações e clicar em exclude e a operação. Então a gente vai querer excluir aqui o red open key, vamos ver, o open key, botão direito e exclude, o
query value, esse mesmo, o query key, então cadê o query key? Esse aqui, e também um close key, beleza. Removemos, agora ficou muito menos output e então vai ficar, né, semelhante à imagem, ok? E você pode observar, né, que ambos os registros, né, ambas as chaves de registro existem, tanto o de criar a chave, tanto o de setar um valor. E isso está relacionado a técnicas de persistência, né, chamadas de modificação de chaves de execução de registro, né. Então, isso é comumente utilizado por malwares por desenvolvedores de malwares para instalar um backdoor. Então a gente já vê que ele tem algum comportamento suspeito só por ter essas operações. Legal. Modificações de arquivos. Então vamos procurar, né, por modificações de arquivos. E isso pode indicar que o malware ele precisa de algum pré-requisito de arquivo para sua execução ser bem sucedida. Então vamos dar um clique nesse filtro aqui e vamos mostrar apenas a atividade de arquivos do sistema, que é a próxima, né? De novo, os resultados são muito numerosos, então vamos adicionar alguns filtros, focando apenas no... Meu fone desligou aleatoriamente aqui. Então vamos focar apenas nos eventos de escrita de arquivos. Então vamos remover, né, as seguintes operações fazendo a mesma coisa que antes. Então vamos remover o create file, o close file a gente vai remover também. Create file a gente vai remover também? Vai. Create file mapping, removemos. Read file a gente vai remover também. Esses queries também. Tá, sobrou alguns queries também que a gente não quer, que ele não citou ali, por exemplo, esse attribute, não sei o que lá, mas tá bom. A gente quer focar nos eventos de escrita de arquivo. Então a gente pode observar que tem alguns arquivos, aqui tem o path, né, dentro da pasta de administrador e do diretório administrador. Então o primeiro arquivo está localizado dentro de um diretório temp, então temporário, que é um diretório muito comumente usado por malwares também, né, para fazer o drop, né, para criar e, enfim, deixar alguns arquivos lá dentro para disposição do malware para quando precisar utilizar. E outro arquivo está sendo escrito dentro da startup, no diretório de startup. Deve ser esse aqui, que está bem grandão aqui. Inclusive é um ponto .bat, né, um arquivo de lote, um script basicamente, que também é utilizado, né, as diretórios de startup também são utilizados para persistência. Legal. Por último, conexões de network, então de rede, né? Então a gente confirmou, né, até que o malware ele faz conexões de rede lá na task de phishing, ainda analisando. Eu não lembro em qual task, mas a gente analisou alguma task, acho que na de CyberChef, né, a gente analisou o malware, aquele documento que tinha alguns IP suspeitos e tudo mais. E o meu fone está piscando vermelho. Eu vou desligar isso rapidinho. Então a gente vai dar um clique nos filters e clicar no filtro de atividade de rede, que deve ser o próximo também, e fazer alguns filtros. Na real aqui ele não vai precisar fazer filtro, porque aqui o resultado ele é mais direto ao ponto e mais sucinto. A gente consegue ver que tem algumas conexões sendo feitas, uma sendo feita na Best Festival Company e também uma no Virus Total. Beleza, por favor, faça nota desses domínios que a gente pode utilizar essas informações posteriormente para investigar um rabbit hole, né? A toca do coelho. Então vamos anotar eles aqui. Será que eu consigo copiar? Não, vou anotar na mão mesmo. bestfestivalcompany.thm. Vamos anotar a porta que ele está fazendo conexão também. E também o virustotal.com. Nessa porta aí que talvez... Né, são várias portas que ele está fazendo, né? Que está utilizando. Então só isso que a gente vai anotar. Ok. Conclusão. A gente cobriu, né, diversos tópicos sobre análise de malware. Só fazendo um resumão, né, a gente aprendeu o seguinte. Comportamentos-chave de malwares ajudam, né, a ter uma visão geral e também do que esperar sobre amostras quando está examinando amostras de malware. Algumas precauções são necessárias enquanto você está lidando com malwares, por exemplo, né, o uso de sandbox.
A gente aprendeu também a conduzir uma análise estática para fazer o perfil, né, da natureza do malware do binário sem executar ele. E também a performar, né, a realizar análise dinâmica e observar as interações da amostra malware nos registros, em chamadas de arquivo de sistema e também de rede. Então, finalmente, comentando isso, a gente consegue responder e prosseguir com a nossa investigação, né, ajudando o MacBlue. Então, qual que é a arquitetura do malware? Ela era 64, AMD 64. Ah, tá, tem que responder nesse formato aqui, 64 bits, beleza. Qual o packer utilizado? O packer utilizado era o UPX, ok. Qual que era o compilador? What is the compiler used to build the malware sample? Qual foi o compilador utilizado? AMD, eu acho que é o compilador, né? Não? Compilador. Tá, deve estar lá nas informações de. Naquelas que a gente saiu aqui, talvez. Vamos ver se a gente acha o compilador aqui. Compiled with NIM. Tá aqui, legal. Achamos a informação. Quantas técnicas de meat attack foram descobertas, né, na análise to the discovery tactic, para a tática de descobrimento? Então, discovery, a gente tem uma só, file and directory discovery. Ah, não, duas. E system information discovery. Ok. Duas técnicas, então. Qual que foi o registro, a chave de registro abusada pelo malware? Então, a gente vai ter que voltar lá pro o registro e ele salva os filtros já. Legal, a gente vai ter que. É esse cara aqui, né? Será que a gente consegue copiar ele? Vamos tentar aqui. TCP IP, né? Tá mexendo com parâmetros de conexão de rede. Não? Estranho. Hum... Só se é o outro aqui, ó. Só se é esse cara aqui. Ah, beleza. É a outra chave, então. Qual que foi o valor escrito na chave de registro da pergunta anterior? Então, ó, aqui ele criou, certo? E aqui ele setou. Será que a gente consegue ver só aqui nessas tabelas? Vamos ver. Nessas colunas, perdão. Vamos dar um double click e ver se a gente consegue ver o valor que ele escreveu. Ah, tô procurando. Ah, será que é esse valor aqui, ó? Dado. Ah, se pá que é esse valor aqui, ó. Foi esse o dado que ele escreveu. Faltou um T ali. Não. Certeza que não é esse valor aqui. Ué. Onde é que eu posso achar isso? Ah, será que tem as aspas? Não, mas isso aqui não é. Nada a ver. Hum, tá bem, tô perdido. Vamos colar então, não tem problema. Cheque a coluna de detalhes. Ok, vamos olhar. Então, chequei. Tem o data aqui. Foi exatamente o que eu copiei. Ah, não, não foi não. Aqui é um wishes bet, é outra coisa que está escrito aqui. Como é que eu copio isso? Não é que eu acho isso para facilmente copiar? Tem algum lugar? Tem acesso fácil a essa informação? Não queria escrever tudo na mão, né? Mas vamos lá.
né? Análise de malware também é totalmente novo para mim. Quais são os nomes dos arquivos criados então pelo malware no diretório de administrator? Então vamos lá para a análise dos arquivos. Formato: arquivo 1, arquivo 2 em ordem alfabética. Então ele dentro do administrator foi o test.jpg.jpeg e ué, tem mais algum? Test.jpeg, vírgula. Ah, é o wishes.bat. Também tá dentro do TMP, né? Não, não tá não. Ah, não, dentro do administrator. Então tá certo. É o wishes.bat. Beleza. Quais são os dois domínios que o malware fez a conexão inicial? Então, esses dois que eu copiei. Legal. Volte às strings da análise do malware. Qual é a URL completa usada para baixar os arquivos used to download the file host in the first domain access? Ué, volte às strings da análise de malware. Qual é a URL completa utilizada para baixar o arquivo, né, de file hosted qual o arquivo hospedado no primeiro domínio acessado pelo malware? O primeiro domínio foi esse aqui, Best Festival. O nome do malware é... Ué, mas nas strings eu não tenho acesso a nada, tenho? Não tá nem aparecendo aqui. Se ele aparece aqui porque eu fiz o px-d, vamos achar. Mas aqui ele nem traz strings, tá? Não, né? Deixa eu executar de novo o detector easy. Ah, aqui ele mudou o formato do arquivo, né? Agora ele é .exe. Vamos ver a dica também. Ué. Use o detector easy novamente e use a funcionalidade de strings para ver a URL completa usada pelo primeiro domínio. You may also filter the strings to display. Você também pode querer filtrar as strings, mas daí eu consigo usar tranquilamente no .exe. Vamos tentar. Só não lembro como é que executa o detector easy. Ah, é botão direito, beleza. Agora não tem mais o packer, né? Então talvez as strings estejam agora dá para ler um pouco melhor as strings. Vamos ver se a gente consegue achar o domínio. Vamos filtrar pelo quê? Pelo próprio domínio aqui, né? Talvez a gente consiga filtrar já. Não é esse cara não, cara. É esse aqui que eu quero. Não tá copiando, né? Pra máquina. Tá bom. Best Festival. Ah, já apareceu, ó. Só pesquisar por Best Fest. A gente já vê aqui o caminho inteiro. Vamos ver se a gente consegue copiar para fora da máquina. Copiamos. Show. Então é esse cara aqui que ele quer. E beleza, tínhamos que olhar duas diquinhas ali, né? Mas faz parte. O assunto é novo pra gente e não tem problema. Se você gostou da análise de malware, tem essas duas rooms que você pode estudar aqui no TryHack. Essa aqui, pelo visto, eu desisti. E essa aqui eu nem comecei. Mas beleza então, pessoal. Finalizamos aí o dia 12, um dia até compridinho, né? Os dias estão bem compridos nesse Advent of Cyber. E vamos ver como é que a gente prossegue. Beleza? Valeu e até mais.